Universitário queima Bíblia em encontro de ateus na Universidade Federal do Acre e gera protestos. Bíblia é queimada durante encontro de ateus no Acre. Militante do PT queima Bíblia na Universidade Federal do Acre. Cada manchete você vê claramente cada jornal puxando sardinha pro seu lado. Mas a coisa mais importante e mais incrível dessa notícia parece que ninguém tá dando atenção devida, que é o Acre existe e ele tem universidade. A popularização do acesso à internet melhorou o acesso à informação. Ficou muito mais fácil a gente conseguir informação sobre qualquer assunto. Só que uma informação tem ficado cada vez mais evidente graças à internet. As pessoas são idiotas. Quando eu quero dizer que as pessoas são idiotas, eu tô dizendo o seguinte: ninguém quer parar 5 segundos para pensar sobre o assunto, tentar se informar sobre ele, antes de formar uma opinião, sendo que a pessoa nem sabe o que aconteceu na situação. Todo mundo adora criticar a mídia sensacionalista. Só que sabe por que a gente tem uma mídia sensacionalista? Que para um idiota basta uma manchete para ele se sentir bem informado. A prova de que o nosso povo é sensacionalista é que esse tipo de notícia é compartilhado por milhões de pessoas que nem tentaram entender o que está acontecendo na situação e que muito provavelmente nem viram o vídeo, só saíram compartilhando e falando que é um absurdo, etc, etc. O sensacionalismo é um patrimônio cultural brasileiro. E graças a esse tipo de postura das pessoas na internet, tem vidas sendo prejudicadas, tá certo? Basta você ver o caso, por exemplo, de um casal que espalharam por aí que eles estavam sequestrando bebês em hospitais e fazendo rituais satânicos. Não tinha nada disso acontecendo de verdade, mas as pessoas são idiotas. As pessoas não querem saber se elas estão sendo enganadas ou se elas estão recebendo informação verdadeira. Elas só querem compartilhar no Facebook aquilo que choca. As pessoas são idiotas. E eu já tô perdendo a esperança, eu acho que não tem nada pra fazer sobre isso. Sobre a situação em si que aconteceu, se você não estiver entendendo do que eu tô falando, estava tendo um encontro de ateus na Universidade Federal do Acre. Nesse encontro de ateus estava tendo um show de uma banda chamada Violação Anal. Em um determinado momento, pelo que deu aí pra entender da situação, o vocalista contou, um jovem tentou evangelizar ele, deu uma bíblia pra ele, e ele de forma simbólica no show, pra dizer que ele não precisa da religião, queimou essa bíblia. Depois disso, o vídeo dele queimando a bíblia espalhou pela internet, feito praga, que é assim que a internet funciona. Polêmica, pode ser qualquer coisa que seja, as pessoas vão sair compartilhando loucamente. A ala religiosa da internet não tá nem aí porque aconteceu, eles ficaram indignados, com uma certa razão, né, a indignação em si. Pra variar, o Marco Feliciano entrou com denúncia na Polícia Federal e Civil, porque era intolerância religiosa. Logo ele, que nos discursos dele fala que os pais de santo vão pro inferno, que Deus vai derrubar eles por terra, Deus vai quebrar as casas dos pais de santo, é o rei da hipocrisia. E se o Marco Feliciano é contra alguma coisa, você já pode imaginar que não é tão ruim assim. O que eu acho da situação? No Brasil a gente tem um problema sério com o diálogo, é um problema urgente. A gente gosta de achar que a gente é uma sociedade acolhedora e bonitinha e simpática, mas é mentira. A internet tá provando todo dia que a gente tem um problema sério quando o assunto é discordância. A gente vê isso na política, na época de eleição a gente viu direita e esquerda se matando por aí. A gente tem problema com isso no futebol, a gente tem problema com isso quando o assunto é religião, quando o assunto são leis, quando qualquer assunto é qualquer assunto. O brasileiro tem uma dificuldade séria de dialogar, de discordar. Se você discorda de um grupo, de uma ideia qualquer que seja de um grupo, você vai ser moralmente massacrado, pode receber processo nas costas e você pode, dependendo da ferida que você tá cutucando, você pode sofrer até violência física. Sabendo disso, que a gente não vive nessa sociedade bonitinha que a gente gosta de achar que vive, sempre que eu discordo de alguma ideia, ou eu acho que uma ideia é nociva, uma opinião de uma pessoa, ela precisa ser repensada, eu sei que não adianta eu chegar atacando de frente. Eu tento chegar pelas beiradas, eu tento respeitar aquilo que a pessoa já pensa, é um pouco do método aristotélico, respeitar aquele senso comum que a pessoa já carrega, tentar trazer ela para um pensamento diferente, mostrar para ela que existem formas diferentes de pensar. Em alguns casos eu nem tento dialogar, porque tem gente que não vale a pena, tem gente que nasceu idiota, vai morrer idiota, incapaz de assumir que pode estar errado, incapaz de mudar a própria mentalidade, incapaz de olhar em volta e ver que outras pessoas têm problemas graças à mentalidade dela, e com essas pessoas não vale a pena nem se tentar um diálogo. Mas, quando eu acho que vale a pena o diálogo, eu tento estabelecer um diálogo respeitoso, porque não adianta eu querer convencer uma pessoa de uma coisa contrária ao que ela pensa, atacando aquilo que ela já acredita, é burrice você tentar fazer isso. Então, se a intenção desse vocalista do show ali era mostrar aos religiosos, olha, você não tem que impor sua religião, há pessoas que não são da mesma religião que você, e elas não precisam ser da mesma religião que você, o fato de eu não ser da sua religião não me torna uma pessoa ruim, não me torna uma pessoa infeliz. Se a ideia dele era mostrar essa mensagem, ele fez completamente errado, ele não soube escolher
escolher a forma de passar a mensagem. Porque no momento em que o religioso vai ver você queimando a Bíblia, ele não vai nem querer saber do que você tá querendo dizer. A única coisa que ele vai ver ali é o desrespeito à religião dele. Realmente é um desrespeito à religião dele. Ele não vai nem ligar pro recado que você quer passar. Você já começou metendo o pé no peito do cara. Como é que você quer que ele te ouça? Se a ideia do vocalista era como era um encontro de pessoas que não praticam a religião, e a ideia é colocar um símbolo forte de olha, nós não precisamos dessa religião, ele teve um certo êxito, né? Porque olha a polêmica que ele causou aí. Provavelmente as pessoas que concordam com ele entenderam o recado. Eu sou ateu, tá? Eu tô esclarecendo isso aqui pra você primeiro, antes que você ache que eu sou um religioso atacando, ou então que eu sou um ateu atacando. Eu sou ateu e eu discordo da forma como ele escolheu se expressar. Eu não gosto de queima de livros. Isso me lembra regimes autoritários, me lembra a Inquisição. Você está destruindo uma produção cultural. Eu acho que livros são para ser lidos. Então, no momento em que você queima isso, eu acho realmente, não é só um desrespeito, mas é uma coisa que me dá uma certa alergiazinha, sabe? Porém, foda-se o que eu acho, foda-se o que eu penso, foda-se o que eu faria ou não faria. Nós vivemos em uma democracia, nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas têm direito de expressar aquilo que elas pensam da forma como elas julgarem mais conveniente, contanto que elas não estejam agredindo fisicamente, nem moralmente uma pessoa, ou então também não estejam prejudicando a propriedade de outra pessoa. A Bíblia era do cara, ele queimou num show de ateus, ele não foi dentro de uma igreja e queimar uma Bíblia pra mostrar aos religiosos que ele não respeita. Ele tava num encontro onde ele estava, de certa forma, entre os seus. Assim como o Marco Feliciano prega lá nos encontros dele que os pais de santos são do diabo e etc. E ele pode fazer isso por quê? Porque ele tá dentro da igreja dele. Assim como os religiosos podem falar que eles são contra a homossexualidade, porque eles estão no meio deles, eles estão ensinando a doutrina deles. Da mesma forma, o cara tava num evento que era voltado pra pessoas que não acreditam. O problema foi que vazou o vídeo disso na internet. E olha, a internet fez polêmica por uma coisa pequena. Que novidade, hein? Ele não pegou objeto de outras pessoas, ele não feriu ninguém, ele não atacou ninguém fisicamente. O que ele fez foi tentar se expressar de uma forma que ele achou que era melhor. E essa é que é a questão. Ele tem direito de fazer isso, porque a Bíblia era dele. Ele tava no show e tava se expressando. Da mesma forma, você que é religioso, ou você que também não é religioso, você tem direito de ficar ofendido com o que ele fez, sim. Ele fez uma coisa que foi ofensiva, foi mesmo, mas nós vivemos em uma sociedade onde você não tem o direito de não ser ofendido. Você pode ficar ofendido com as ideias, por causa das ideias que outras pessoas expressam. As pessoas podem discordar de você de uma forma desrespeitosa e o seu direito é de responder a esse desrespeito. Você pode ir lá e fazer um show e criticar ele, você pode fazer um post no Facebook, um vídeo na internet, um filme criticando ele. E ponto. Mas em momento nenhum você pode querer pra você o direito de calar a boca de uma pessoa só porque ela ofendeu aquilo que você pensa. Adivinha, tudo nessa vida é ofensivo, tudo que você falar vai ofender alguém e o nosso direito deve ser o de responder e não de calar a boca de quem discorda de nós. Então é isso que eu quero dizer quando eu falo que a gente não sabe lidar com a discordância. Bastou o cara fazer um gesto que desagradou um determinado grupo, saiu o pessoal querendo enfiar processo nas costas dele, querendo calar a boca dele, ele pode perder o emprego dele agora. E não deve ser assim. Infelizmente a gente não vive num lugar ideal, mas eu acho que o mínimo que a gente pode tentar fazer é tentar melhorar esse lugar aqui. Como? Aprenda a se expressar, ao invés de querer fazer todo mundo calar a boca quando discorda de você. Clique aqui para inscrever-se no canal, dá seu like se você gostou do vídeo, compartilha esse vídeo para ajudar a melhorar o diálogo no Brasil. Abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Sincronizar o áudio, eu me sinto idiota quando eu faço tem vidas sendo prejudicadas, tá certo? Tá certo, tá certo, Maria. Ah, sim, Vai a nossa sugestão, o jogo de viver, toda vez que eu falar tá certo, você toma uma dose, você fica chapadinho no final do vídeo. Então é isso que eu quero dizer quando a gente não... Quando eu me sugeri esse termo foi o Bart Allen. É, aqui, eu já fiz o encerramento da hora. E pronto.